Oi, o Sem Censura está começando agora. Basta uma dorzinha de cabeça, sempre tem um colega de trabalho, um vizinho, alguém da família, né, que oferece um remedinho que foi ótimo para ele. E foi mesmo, mas o risco de tomar remédio por conta própria é alto. O Marcos Átila é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro e ele vai falar dos perigos da automedicação, um hábito que pode causar problemas sérios como intoxicações, danos aos rins e ao fígado. Uma pesquisa feita em 12 capitais brasileiras mostrou que a automedicação é um hábito comum para 76% dos brasileiros. Um número significativo e preocupante, né? O Marcos Vinícius de Andrade vai dar mais detalhes desse estudo, além de não procurar médico ou farmacêutico ou não ter acesso para usar esses medicamentos. O brasileiro também está errando na hora de armazenar os remédios, que é outra questão. A história de um casal em busca de felicidade no amor, entre idas e vindas, esse é o tema da peça O Submarino, de Miguel Falabella. O ator Márcio Merlin está aqui, cartaz com o espetáculo, está aqui com a gente. Ele está trabalhando ao lado da Luciana Braga na peça. Eles fazem o casal que luta contra as suas diferenças em nome do amor e da vontade de ficarem juntos. Teatro deve nosso assunto com a Clara Santana e com a Márcia Zanelato. Elas estão em cartaz no Rio com a peça Deixa Clarear, que lembra a vida e a carreira de Clara Nunes, a partir dos grandes sucessos da carreira de Clara. Clara Santana é atriz e produtora de espetáculo que foi escrito pela Márcia Zanelato. E vamos falar de futebol e Copa do Mundo com o designer gráfico Marcelo Martinez. Ele escreveu um livro especialmente para as crianças, o Guia Secreto do Sabe Tudo das Copas. O guia traz vários mapas, ilustrações, bandeiras, uniformes, mais de 100 adesivos sobre os campeonatos mundiais de futebol, sobre seleções que vão disputar a Copa do Brasil, enfim, muito bem acabadinho, muito bem produzido. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, @scensura, pelo Instagram, @programa Sem Censura, pelo Facebook Sem Censura TV. E vamos lá. Eu vou começar pela pesquisa para saber quem toma mais remédio. É o Brasil inteiro ou a região sul perde para o sudeste? Tem um dado assim? Sim, as regiões norte e nordeste são as regiões que têm maiores índices de alto consumo de medicamentos, principalmente a região norte. Talvez pela tradição de seguir a orientação da família, aquele chazinho de erva que é um meio fitoterápico, mas não é também, a indicação do amigo, da mãe, do pai, talvez tenha bastante influência. Mas existem diversos fatores que hoje no Brasil influenciam a cultura da automedicação. E dentre elas é a falta de infraestrutura médico-hospitalar, que é fato conhecido em todo o país. Infelizmente, nós não temos assistência médica ainda o suficiente para atender a demanda de uma população que busca cada vez mais a qualidade de vida, também através dos medicamentos. Vocês fizeram pesquisa em quantos estados? 12 capitais brasileiras, sendo essas capitais as mais representativas em cada região do país. E nós podemos identificar que há muita falta de informação também de que dentro dos estabelecimentos farmacêuticos existe um trabalho de assistência farmacêutica, que existe um profissional farmacêutico apto, de repente, para atender... Mas isso não é lei agora? Agora não, já há um tempo? Desde Já há 1973. Existe uma lei que regulamenta o comércio farmacêutico e diz que o estabelecimento tem que possuir um responsável técnico farmacêutico no estabelecimento durante todo o período de funcionamento. E a população, Mas, na infelizmente... verdade, a gente sempre confunde, quer dizer, a gente. Sim. Mas, de modo geral, né, se Sim. confunde, falar a gente, porque a gente também não escapa, não está melhor que ninguém nessa parada. Claro. Confunde o balconista com o farmacêutico. Com o farmacêutico. Essa confusão é muito comum. Pergunta para ele, basicamente, 70% da população faz essa confusão. Infelizmente, falta também um pouco de iniciativa do cidadão dentro do estabelecimento farmacêutico buscar entender ou diferenciar quem de fato é o farmacêutico para prestar aquela assistência, atendimento e, de certa forma, orientação sobre o uso, consumo de medicamento. Até porque o farmacêutico hoje, ele pode fazer um pré-diagnóstico dentro da farmácia, ele pode até prescrever determinados tipos de medicamentos. E muitas vezes as pessoas ignoram isso, não vai ao médico, também não consulta o farmacêutico, passa direto na gôndola, pega o seu medicamento, indicado pela mãe e pelo pai, e consome. Isso já é um está risco. acostumado.
Também o médico receitou da última vez, né? Que você resfriou, sim. aí você vai lá e compra o mesmo. Receitou para o meu vizinho, né? Vai por aí. Pega a receita do ano Eu acho passado. muito alarmante também que 32% da população declara aumentar a dose do medicamento por conta própria. Sim, nós... É muita gente, né? Vai falar, não vou tomar um, não, vou tomar 2. Nossa sociedade hoje é muito imediatista. E é muito rápido o resultado. Enfim, quer o bem-estar imediato. Então, como não tem a orientação de um farmacêutico ou de um médico sobre os efeitos, o tempo de efeito terapêutico de um medicamento, toma o primeiro, não deu resultado, já toma o segundo. Enfim, isso faz parte até do nosso próprio ritmo, que é muito acelerado e quer o resultado mais rápido possível. E Salvador ganhou a capital que... Salvador é a campeã em automedicação. 96,2%. Sim. Alto consumo de medicamentos. Sim. Recife com 96%, também ficou ali colado, né? Sim, isso é um reflexo. Manaus 92%, Rio de Janeiro 91,4%, Brasília em quinto lugar com 83%. Exatamente. Esse, Isso é um esse reflexo. percentual é o dos vivos, né? Os Sim. que deram entrevista e sobreviveram. O número é maior, porque tem os que tomaram e morreram também, que não estão na Não pesquisa. estão aí para Com responder a certeza. pesquisa. É sério isso? Isso é um reflexo do que a demografia médica já mostrou, que falta médico nessas regiões do norte e nordeste, que o Mas nosso olha censo só, demográfico Brasília, Rio de Janeiro, não é só norte e nordeste. Sim, não é. Entendeu? É Salvador uma está em questão- primeiro, Recife segundo, Manaus terceiro, mas o Rio está em quarto, Brasília está em quinto, é a Sim. capital federal. Exatamente. Infelizmente, é cultural seguir a indicação da família, Eu seguir a acho que indicação é de muito amigos. cultural, né? O que acontece é uma cultura que veio desenvolvida em cima justamente dessa carência do sistema público de saúde de prestar o atendimento de forma satisfatória em tempo real da população e acaba desenvolvendo essa cultura que todos nós estamos envolvidos nela. O que a população normalmente não percebe ou não sabe, ou talvez até vocês não saibam, é que a diferença entre um medicamento e um veneno está justamente na dose. Não é isso? Nós temos um caso clássico aí, anualmente existem epidemias de dengue pelo país e morrem muitas pessoas pelo uso, exatamente o que você falou do paracetamol, por exemplo. Toma como antitérmico, a febre não baixa, aquela dor de cabeça horrível, né? A dor atrás dos olhos, e se toma novamente e vai a óbito por cirrose hepática. Então, é um caso clássico, né, que as pessoas não percebem. Então, existe muita desinformação também. É o paracetamol que não pode tomar se tiver dengue, né? Não, Ele é normalmente é o que é tomar, porque mais... tem outro que não é para tomar. Qual é o outro? Não, o paracetamol é a É o primeira para tomar para dengue. indicação. Mas não tem um que você não tome suspeita de dengue? Aparece na TV, né, Existem comercial. todos os outros anti-inflamatórios que normalmente deve. não são recomendados porque o risco de hemorragia é É maior. maior. Pegando o link que o doutor Marcos Átila fez, existe realmente essa omissão e até uma ausência do poder público no combate e contenção ao uso irracional de medicamentos. Existe um projeto de lei, uma emenda substitutiva do deputado Ivan Valente, há 20 anos parado no Congresso para ser votada. É um projeto de lei que vai conter a automedicação, vai transformar a farmácia num estabelecimento de saúde de fato, que vai exigir com que o farmacêutico esteja presente. É tudo muito complicado, porque também se você fizer isso, quer dizer, Sim. Tem que fazer, porque tem que botar uma ordem nisso. Mas Com assim, certeza. Essa ordem do antibiótico, por exemplo, só pode comprar um antibiótico com receita médica. É um transtorno importante, porque às vezes você tem um médico, né, de família, ou o médico que você vai frequentemente, e você hoje em dia não tem como você ir ao médico para pegar, e aí ele não adianta ele mandar por e-mail, porque não tem assinatura. É verdade. Aí a Exatamente. farmácia não vende. Então você cria também, mesmo para quem tem recursos, Sim. não estou nem falando verdade, do já sistema que- público, que a Sim, pessoa vai sim. chegar e não vai ter vaga, Isso é uma e questão vai esperar real. um mês Sim. ou 2. Sim. Mesmo o cliente chamado particular, ele também vai ao médico. É transtorno na vida que a gente leva, no imediatismo que você falou e Exatamente. com todas as greves do mundo. É E também transtornante, Acaba mas, sendo mais um dos fatores mas é um que transtorno leva- que assegura a saúde, É, a segurança segurança, do Ao mesmo paciente, tempo dá né? segurança. Então fica meio... Infelizmente, hoje a farmácia tem sido vista muito como um estabelecimento puramente, meramente comercial. As pessoas veem como loja de conveniência, veem como mini mercados, e aí acaba, por consequência, traduzindo o medicamento como um produto comum,
para uso de qualquer Mas forma. mesmo Isso é muito tendo a sério, lei, muito arriscado. a gente sabe que, por exemplo, o Brasil é campeão num determinado remédio, tipo, vou falar tipo calmante, só porque eu não queria ficar falando o Sim, nome. sim, a marca. Que é que mais vende um dos países que mais consome medicamental. E é controlado, Sim. não é? E Sim. Existe também a propaganda, enfim, a na indução, TV, a né? O venda, tempo todo, existe tome isso. isso Você também. gripar, você fica até em dúvida, né? Você vê na televisão tanto remédio. Até Você vai na jogador pessoa de que tá futebol fazendo. indica medicamento, É, né? você vai lá e vai dizer, pô, mas eu gosto tanto desse cara, ele tá falando pra eu tomar esse remédio que eu vou tomar, né? Melhor que Ele esse. deve ter razão. Não, Eu mas gosto tem esse mesmo. vácuo da saúde, né? Você não consegue marcar a consulta, você não consegue ser atendido, seja particular ou É, público. Aí você acaba fazendo uma ação entre amigos. Aí um amigo Mas te dá um remédio, existe uma grande solução que está ao alcance de toda a população, que é o farmacêutico que está no estabelecimento de saúde, é um profissional. Nenhum outro profissional de saúde estuda tanto medicamento quanto o farmacêutico. Só na graduação, o farmacêutico, em média, estuda 5 anos. E basicamente, o medicamento. Fora os cursos de pós-graduação, especialização. Então, a população tem que descobrir esse grande É profissional verdade. super preparado que está ao alcance. Que antigamente- Você não vê fila em farmácia procurando Antigamente, farmacêutico. quando eu era pequeno, você é do interior? Eu sou Dini Lopes, da Baixada Fluminense. A gente pode bater uma bola nesse sentido. Porque quando eu era pequena, a gente ia na farmácia e a gente conhecia o farmacêutico. É verdade. Sim. Não é? A gente falava com o seu Mendes, seu Diógenes, eu me lembro de uns nomes assim, que eu falava e eles... O farmacêutico receitava, para desespero dos médicos, que não gostam. que não gostam nada, não mas gostam que, nada. na verdade, ele é um conhecedor desse assunto. Mas tem uma outra certeza. questão, né? Mas Que é todos. o preço do próprio medicamento. Então, às vezes, a pessoa vai na farmácia, o medicamento é caro para dedéu, aí tem um vizinho que fala, mas tem um igualzinho que eu tenho aqui. Que eu não tenho. Aí são Mas duas você sabia- questões. Sim, mas aí o farmacêutico poderia... O farmacêutico ele indicar faz a com intercambiabilidade propriedade. de um medicamento mais Exatamente, caro. essa é a É, questão. é. Ela pegou Então, o que exatamente- falta para a profissão do farmacêutico? A visibilidade? Onde Eu acho foi que precisa, assim, Por que há 40, 50 anos atrás, ou 30 anos atrás, ele tinha um papel, ou talvez ele até tenha nas cidades do interior e eu não O que saiba mais. aconteceu, na verdade, no E século hoje não passado, tem. a primeira metade do século passado foi essa do farmacêutico cuidando realmente da família. Né? O farmacêutico muitas vezes tomava conta. A família real, quando veio para o Brasil, não trouxe um médico para cuidar dela, trouxe um farmacêutico. Não sei se vocês sabem disso. O problema é quando veio Só a os questão. farmacêuticos sabem disso. Pode parar. Não, agora, Muitos não mas farmacêuticos agora- vão saber, né? Agora muita gente vai contribuindo saber para disso. saber. O que acontece é que na segunda metade do século passado foi a parte do século da industrialização, da propaganda do medicamento. Né? Então a propaganda foi tomando o lugar do farmacêutico. Né? Hoje nós vemos um outro fenômeno, é muito preocupante também, que é o acesso da população a um novo médico, que é o Dr. Google. Né? Você coloca a sua doença e pede para ele te dizer qual é o tratamento e você faz. Né? Então, Mas, doutor, isso é os um médicos- grande risco. Mas os pra- médicos também não gostam muito que o paciente fique debatendo com o farmacêutico, não. Bom, isso daí é uma gostar. outra questão Não gosta, que eu não posso... Tem uma coisa, eu soube assim que todo estabelecimento farmacêutico tem que ter um farmacêutico, né? Exato. Trabalhando lá. Só que às vezes eu sinto dificuldade de encontrar esse farmacêutico, porque às vezes ele tá lá dentro, não sei aonde, então dificuldade de ter acesso a ele. Isso também é uma coisa que não está certa, né? E ele não devia fica estar ali 24 disponível. horas. Tá certo. Na verdade, Não assim, sei. o que acontece hoje em dia é que o farmacêutico, ele tem uma regulamentação muito pesada por parte da Anvisa, que muitas vezes tira boa parte do tempo dele para prestar efetivamente assistência farmacêutica à população. Tudo agora, a Anvisa quer adquirir algum tipo de indicador, ele pede para que a farmácia faça e a farmácia pede que o farmacêutico faça. Então, por exemplo, o antibiótico agora ele é lançado no SNGPC, é um programa de informática que
A Anvisa criou e ele tem que lançar. Você já imaginou Um quantos trabalho medicamentos... burocrático absurdo. Inclusive que ele não foi preparado não na tem graduação capacidade para pra exercer. isso. E que absorve quase todo o tempo que ele tem para Exatamente. prestar assistência. Né? Exatamente. E o que acontece? Você tem ideia de quantos antibióticos são vendidos dentro de uma farmácia em um dia? Ele tem que lançar aquilo tudo. E não só isso. Os medicamentos controlados, né? Os benzodiazepínicos. Então, você Era esse nome que eu imagina, queria falar. é um tema até o que a difícil, Clara- né? Assim, polêmico. O que a Clara Era, citou- era acha que esse tem um remédio certo- que eu queria me referir quando eu falei do remédio mais receitado do Brasil, era essa linha aí de benzodiazepínicos, Diazepínicos. que me faltou para não falar marca, assim. O que a Clara citou é muito interessante. real Nós isso que fizemos ela um falou, censo muito demográfico real. farmacêutico em janeiro e revelou que existe essa ausência de assistência integral farmacêutica dentro das farmácias, com certeza, e o índice é alto. Em mais de 35% das farmácias hoje no Brasil não tem assistência integral, em tempo integral por parte do farmacêutico, porque ele se ocupa com a burocracia e porque em alguns estados não tem farmacêutico suficiente para atendimento à população. Por exemplo, no caso do estado do Pará, é menos de um farmacêutico para cada 2.000 habitantes. Então, realmente falta profissional, assim como falta médico, Ele vai falta pro Ver- vai lá pro farmacêutico Ver no o Peso, país o pessoal também. do Pará vai pro Ver o Mas aí recebi um cabe ao vidrinho poder esses público, cabe ao poder público Mangal das garantir garças. à sociedade, à população, É verdade. a assistência farmacêutica e assistência médica Aí na tem sua que criar plenitude. o curso a médio prazo e a longo prazo, no caso do farmacêutico a longo prazo, que você falou em 5 anos de formação, né? Sim. Tem que criar faculdades de universidades que formem Estados como o Acre estão farmacologia. formando os primeiros farmacêuticos agora. esse ano. Agora, quer dizer, vai ser uma conquista ainda, Com né? certeza. Resolver essa E questão. apertar os procedimentos para que não fique esse monte de quebra-mola aí para o farmacêutico poder trabalhar. Na verdade, porque- assim, um país que está importando médicos, dada a carência que tem do acesso da população ao médico, tem um profissional farmacêutico, um profissional extremamente preparado, que entende do medicamento como nenhum outro, porque é o que mais estuda, pelo menos, né, as horas deveria, aula né? Sim. mostram isso. E o profissional é desviado da sua função principal para uma função burocrática, um trabalho burocrático dentro das farmácias. Mas vocês não acham que a gente mudou, assim, como ser humano? A gente recorre muito mais a remédio do que antes? A gente não espera mais o corpo fechar um ciclo, que às vezes é cansaço, às vezes é estresse. Você precisa dormir, você precisa se alimentar melhor, você precisa caminhar, fazer um pouco de exercício. Aí você recorre direto para o remédio. Eu acho que deve ter, a apontar um cultura- aumento de consumo de remédio bastante Mas isso é um expressivo, risco, não, né? concorda comigo? Isso você Isso é uma forma de arrisca. automedicação também? Bom, Com eu certeza. acho que é exatamente a É a forma automedicação, clássica é verdade. da automedicação. Você sente um sintoma qualquer, você mesmo faz o seu diagnóstico e toma um medicamento que você entende que vai resolver seu problema. Não, que eu Você quero chamou dizer- ontem. Porque essa pressa da sociedade tal moderna, pressa. eu acho que é muito responsável por essa exatamente. coisa. Exatamente. Você vai esperar, Sim, claro. você vai esperar 12 horas, 24 horas, aí você dorme, você já está atazanando o médico com 12 horas. Olha, o antibiótico não fez efeito, não é melhor lembrar, né? Eu vi O um cara fala, não, comentário. peraí, nem tem 24 horas. Eu vi um A comentário. gente para de ouvir os ciclos do corpo É, e já medica, paramos. medica, assim. Quer dizer, já paramos. Não compulsão. deveríamos parar, mas Nunca- que, de modo geral paramos. Exatamente. Eu vi Nessa um comentário em um jornal que saiu em uma das publicações da notícia. Um leitor disse o seguinte: imagina, eu vou pegar 4 horas de filas de um hospital para ter 3 minutos de consulta para ouvir que eu tenho uma virose. Então, eu prefiro entrar Perfeito. num site de busca, fazer meu autodiagnóstico e minha própria E medicação. o site de busca tem uma vantagem, que ele pode escolher o melhor diagnóstico. É. Esse aqui não, esse aqui Esse também melhor não. diagnóstico pode ser o pior Esse diagnóstico. aqui é mais legal, esse aqui eu... Você concorda comigo que se a população buscasse um farmacêutico, ela teria uma... Ampliaria muito o atendimento a ela, certeza. com certeza. Não Do resolveria, que porque simplesmente se no consultar Pará não com vai o resolver, no computador, Acre né? ainda não vai resolver. Não resolve 100%, Mas mas já com vai caminhar certeza. para uma solução mais adequada. Com toda certeza. Porque ele está melhor preparado que o Dr. Google. né? Até porque ele está vendo você, né? Sim, sim. Esse olhar é importante. Eu fiquei impressionado também com o descarte de remédio. Sim. E com carregar o remédio na bolsa, que é uma... Mais de 50% da população É. para ter medicamento ao alcance da mão. Claro. São os hipocondríacos, é É. isso mesmo, assim que se pronunciam, né?
tem aquela fissura de sair de casa sem um medicamentozinho para dor de cabeça e medo de repente, passar mal na estação de metrô ou no trabalho e não ter o medicamento ali já para ingerir de imediato. Isso aí nos chamou muito a atenção. E é verdade que, você aproveitar os seus conhecimentos de farmácia, é verdade que se a gente tirar aquela embalagenzinha metálica e colocar naquelas caixinhas, sabe, que vende segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Sei. colocar ali, ele perde. Ele vai perde diminuir a princípio. validade a princípio. Não, instantaneamente, depende do medicamento. Aí A gente teria que avaliar, Aí teria né? que ser medicamento de uso contínuo, minha Não, resposta não, pra não você. isso, eu digo Porque a a- pessoa só carrega, eu acho, tirando um remédiozinho pra dor de cabeça, uma coisa assim, Sim. você só carrega com você um remédio que você não pode esquecer, né? Não, uma coisa... Acredito logo- que não. Não, claro que tem uma isso. Eu mesmo tenho uma bolsinha cheia de remédio. Tem as farmacinhas Não tô tirando ambulantes dinheiro por do aí. barreiro, né? Tem as Olha, farmacinhas ambulantes. Olha, uma Mas eu penso curiosidade. assim, nas pessoas que vão tomar remédio pra pressão, você sai correndo de casa e esqueceu. O problema é que, às vezes, a temperatura oscila dentro da bolsa que você claro está que oscila carregando. dentro da bolsa. Sim, e isso Existem medicamentos. Isso altera a química do Pois é isso que eu medicamento. tô dizendo, altera. Não, Mesmo se ele estiver não, naquele... alterar, assim, com certeza, assim, ele não vai ter mais a validade que ele teria. Isso, Tá. Ponto. Outra coisa, tem medicamentos que, por exemplo, absorvem a umidade. Absorvendo umidade, ele vai oxidar, pode inativar o princípio ativo daquele medicamento. Né? Mas normalmente não é algo também assim que vai acontecer em um dia, normalmente. Mas pode acontecer. Mas se esquecer semanas ali, meses... Não vai tenha dúvida, acontecer. mesmo porque vai estar exposto mais à temperatura, à umidade, né? O pessoal costuma guardar muito medicamento em banheiro, é o pior lugar. Lugar que Ah, é? esquenta, que tem umidade, é o pior local para você Mas onde armazenar um está? Mas medicamento. não, Em cima é da verdade. geladeira, Trocar o banheiro, né? qualquer lugar que seja fresco, que não bata sol. Está escrito em todo remédio também, né? Guarde no lugar fresco, arejado, não tá? Pois é, mas nem a todo gente não mundo guarda no lê, banheiro, né? claro, né? Onde fica o armarinho de remédio. Pois Ou é, em cima então, da assim, geladeira também é um bom lugar, tudo péssimo, isso né? Em cima da geladeira também é péssimo. Porque eu acho que esquenta. não porque se esquenta não é o local Mas adequado. em cima da pedra né? da pia já não é tão ruim. Né? Pois é. Da bancada da pia, porque já não muda tanto. Tudo. Depende. pela De repente, casa. Cortinho molha, dos né? remédios, Espalha cortinho dos pela casa, remédios. de onde tá mais. Não dá pra deixar na farmácia e tipo, você vai lá, oi, não é que me comprimiu Não, hoje? na verdade, assim, Tem limite no bar, Igual uísque no bar, farmácia. dose, Marcelo, dose. eu acho que é legal, mas acontece que não tem nenhum. Você viu que no Brasil não pegou esse negócio da dose pequena. Ah, sim, fracionamento. O fracionamento não Sim. pegou. É lei, é não sei o quê, mas não pegou. Não tinha Mas isso você vai nas comprar um remédio para populares, dor nas de farmácias cabeça. populares? O remédio para dor de cabeça para ressaca ainda vende um envelope assim, né? vende. De 6, ou não sei o quê. Mas os outros remédios mesmo que o médico manda você eventualmente tomar, não vende 2 unidades. Não era Cada lei vez- esse fracionamento? Não tinha É passado lei. esse... não, na verdade, Mas não colou. existe a lei do fracionamento. Só que se colocam condições que no final o medicamento controlado, para você não ter desperdício, ele fica mais caro do que o outro que você tem desperdício. Então, assim, existe uma grande hipocrisia, às vezes, na hora de você elaborar procedimentos, normas. Agora, todas essas dúvidas, o farmacêutico é o Pode cara tirar. para te esclarecer. Nós lá no Conselho de Farmácia, nós fazemos pelo menos uma vez por mês, nós fazemos uma ação social. E qual é a prioridade nessas ações sociais? Nós vamos nas comunidades carentes, que é onde a pessoa tem mais dificuldade ainda do acesso ao sistema de saúde e o acesso à informação. Então, nós já fomos Morro do Borel, da Mangueira, do Andaraí, e justamente a gente traz essa população, passa esses conceitos. E o que vocês aconselham lá para aconselhar a gente aqui? Que é de outra comunidade. Você buscar primeiramente, assim, quando você Não guardar remédio na bolsa meses, não guardar no banheiro. banheiro. Uma série de conceitos, assim, respeitar o horário que o médico prescreve o medicamento, isso é fundamental. Muitas Vai vezes tomar de você manhã, não tem, toma de você, manhã. Pulou uma dose, vai, você, compensa você com não dois, né? consegue Pulei um, toma dois. obter a resposta do medicamento porque você simplesmente tomou no horário errado. Então, existem muitos conceitos, os riscos da automedicação, a falta de adesão a tratamento, por exemplo, hipertensos. A gente pega muito, não, uma vez eu tive problema de pressão, sim, o médico me passou, não, mas depois fiquei legal. Aí você vai lá, a pressão do cara está 22. Pô,
Então, assim... Hipertenso é um paciente difícil, né? Porque ele fala isso Não, mesmo. não é só hipertenso. Existem... Não, eu estou me lembrando de situações que eu já ouvi. Isso, Mas assim, é não, você não tem verdade. pressão Não, alta. uma vez eu tive. Não, eu tive uma vez. Aí Pois vai é. medir, tá... Bum. Então, assim, a meu gente avô, entende inclusive, isso, entende que é não é clássico. suficiente só essas nossas ações, mas nós procuramos fazer a nossa parte. Bom, essa de não guardar remédio no banheiro, fiquei chocada. Porque eu achava que era o lugar ideal. Não tem os armarinhos que vendem até os decoradores têm? Tem um armarinho que você compra. Meu Tem tem. de forma a abundante, maioria, né? Você Temperatura guarda e remédio, umidade. cara? Sim, eu guardo no banheiro. Também. Mandar Fora climatizar do o alcance de armário. crianças, no banheiro e no quarto. Já tem E alto, né? Por causa de criança. Mas já tem até bolsas banheiro, decorativas já, farmacinha, eu acho. Um banheiro no quarto, na Eu sala também, tem um pouco. Não, na sala não tem ainda não. Eu cheguei na Tem sala. um canto lá. Com orientação do médico, consulta na internet. A consulta na internet tem uma coisa legal, que seria depois do diagnóstico, ela te possibilita, por exemplo, quando você tem uma coisa que exige uma alimentação especial. Aí o Google pode te ajudar nisso, né? Não coma isso, não coma aquilo, se você tem aquela doença. Não dá para diagnosticar com o Dr. Google, mas uma vez tendo o diagnóstico, Eu porque é acho que não é irresistível, um- né? Você descobre que tem uma coisa, você não vai olhar como é que é na internet. Não, tudo bem, a curiosidade mas nos é leva irresistível, realmente, é. embora a gente reconheça que Mas você não pode se é medicar por ali, né? Porque Com também... certeza não. Não é o melhor não método, é né? a É. melhor Nem ficar na maneira, paranoia, né? aquilo é uma paranoia, né? Porque os casos são escabrosos, não tem nenhuma credibilidade aquelas informações É, do Google. você não tem Sim, informação sim. séria, não tem Tem muitas verdade se aquilo é informações que não tem sério. nem a A citação própria da questão fonte. desses suplementos tomados pela juventude aí indiscriminadamente, que você que queima que você por todo vê mundo, queima, média- queima gordura, essas fórmulas dá como chamam, músculo, termogênicas, termogênicos. cheia de medicamento ali dentro e vendida como suplemento. Quanto transtorno isso deve estar Tem os trazendo no remédios dia a Tem os dia. remédios de diabetes também que usam para emagrecer, tem um monte. É verdade. Pois é. Esse também é perigoso, esse é da lista dos perigosos. assim, O Netinho, cantor e compositor que veio aqui e que não esconde de ninguém, que teve problemas gravíssimos nessa questão do anabolizante. E eu posso falar que porque ele falou aqui, a gente já até reprisou essa entrevista, que foi super útil, assim, o depoimento dele, para alertar, né, como alerta. E a gente trouxe junto um médico falando isso, essa coisa de não é assim, né? Você vai tomando Então, tudo que Leda, te assim, vendem. o que ocorre é a desinformação muito grande das pessoas. Você vê essa questão dos anabolizantes que você citou, o que acontece para o rapaz, a moça comprar, eles precisam de uma receita especial prescrita por um médico, normalmente é assim. E o que acontece muitas vezes? Qual o medicamento Compra na academia. anabolizante que ele adquire mais facilmente? O veterinário. Tem Não isso, pasme, né? mas é a realidade ou não é a realidade essa? Aí se adquire medicamento veterinário, muitas vezes a pessoa vai a óbito ou uma A gente tem que insuficiência renal, A gente tem que aprender muito ainda, né? o farmacêutico está à sua disposição. Então. Nós temos que aprender. A gente Hoje tem eu que vou abraçar meu aprender. farmacêutico. Adote o farmacêutico. Abraça o seu farmacêutico, dá um beijo nele ou na farmacêutica. Vamos usar mais o farmacêutico. Ele vai ficar, coitado, super atolado, porque ele já tem todas aquelas fichas da Anvisa para preencher e agora tem a gente que vai colar nele com todas as perguntas. Mas é válido, é uma colocação importante. Intervalo, a gente volta já já. Então, último bloco do programa. O primeiro e-mail que eu pego, a pessoa está gripada, uma gripe danada. Ela foi à farmácia falar com o farmacêutico para resolver o problema, porque o programa da Leda ensinou que devemos procurar o farmacêutico, porque é mais rápido e confiável. Ela vai à farmácia, vai mesmo. O Marcos Átila vai ficar felicíssimo. Nós vamos abraçar os farmacêuticos, não é, Marcos? Abraça o Mellen. Sacanagem. Agora sim, assim, Garanto. eu sempre falei Primeira Márcios Merlin. E sempre achei que era assim que se falava. Descobri hoje que não é Merlin. Mas pode ser Merlin. Foi um Mago esclarecimento geral do seu nome. Márcios Merlin. Não precisa... Pode falar como está escrito. Gostaria que você colocasse em debate a propaganda de medicamentos feita em rádio e televisão. Essa semana mesmo, em minha parte, fiz um comentário sobre esse assunto. Essa questão é complicada, mas eu acho que não tem uma legislação, tem? Tem.
Existe. Tem? existe. Fala, Marcos. Eu acho que já Vinícius foi Andrade. pior. Já foi pior, mas sem dúvida nenhuma essas campanhas incentivam a automedicação. A influência chega ao índice de 30% a 35% de pessoas que decidem tomar um medicamento analgésico, que seja uma vitamina, a partir de uma propaganda com um artista. É o cara dos indicadores. Quantas Culpa é pessoas? nossa. De 30% a 35%. Eu não tenho um índice de cabeça, mas eu sei que é de 30% a 35% das pessoas. O Marcos tem indicador para tudo. O rei dos Marcos números. é o Está rei do dentro dessa- indicador. Vou pegar uma página para olhar os indicadores que você Sim, colocou ó, na internet inclusive e eu fazer quero várias deixar- pautas com os eu quero indicadores. deixar, dele. Nádia, aqui à disposição do Mercado telespectador. farmacêutico. Você pesquisa mercado farmacêutico? Exatamente. Está à disposição para qualquer telespectador entrar no nosso site, solicitar, vai gratuitamente via Correios. Aqui tem muitas informações a respeito da vai gratuito, a pesquisa. gente adora isso. Como é que Gratuito é o via site? Correios? O site é www.ictq.com.br. I de igreja, C de C de casa, Q casa, de trabalho, Q de quero. Exatamente, ICTQ. Aí vai pelo correio? Vai pelos Correios Você gratuitamente. pede pelo site, vai pelo correio. Exatamente. Tá certo, tá fechado. A única crítica ao tá no ar, sabe qual é? O horário. O horário. Todo mundo quer mais cedo. Todo mundo. Vou E-mails para a engrossar TV aqui o Globo. couro, Abrace o novo horário. Abraço o novo horário. Farmacêutico, Você novo vai horário. abraçar o farmacêutico, então abraço o novo Abraço o horário. novo horário. Mande e-mail para a TV Globo. Eu também quero mais cedo. Abraço também o Sabe Tudo das Copas, porque já está nas livrarias. Já começou, primeiro sendo distribuído nas lojas americanas do Brasil inteiro, e essa semana a gente soube que ele está indo também para livrarias e bancas de jornal. Ele tem um preço sugerido de R$19,90, que é uma beleza, né? Simpático. A gente conseguiu, com os adesivos e cores especiais, acabamentos especiais, fazer uma tiragem grande e aí baixa o preço unitário. Então eu fiquei muito feliz com isso. Essa coisa de a gente trabalhar em todas as etapas, né? Como designer, participar do processo também de definição de papel e tipo de tinta e tal, a gente consegue mexer nessas coisas e chegar num resultado que eu achei muito positivo. Essa daqui gostou muito do Tá No Ar e riu muito quando o programa terminou, sem terminar de dizer o nome de Dom Pedro primeiro. Foi. Era uma Rolou campanha isso. política. O nome você já decorou. Dom Pedro de Alcântara, Luiz Albuquerque, dá o nome inteiro de Orleans e Bragança. Foi. Vamos nos abraçar o farmacêutico, não vamos nos automedicar. Vamos ao teatro dos grandes atores. E vamos ao João Caetano. Aos grandes atores. O Submarino. Submarino. Sextas e sábados, 9h30, domingo às 8h, só mais 2 semanas. E amanhã tem Nós na Fita no Vivo Rio. Pronto. 2 filhas para criar. E a Márcia e a Clara estão com o Deixa Clarear no Teatro João Caetano. Sextas e sábados às 20 horas e domingos às 19 horas, também até o dia 1º de junho. E o Desalinho no Espaço Sesc, terças e quartas, 20h30. Tá. E eu vou agradecer a vocês. Muito obrigada por terem vindo. Super valeu. Super valeu. A gente que agradece. Obrigada. Ótimo. Obrigada a vocês também. A gente encerra com um trechinho do Rodrigo Santos, cantando uma música bem no clima, chama Remédios. Boa tarde, boa noite. Até amanhã. Cê tá com dor de cabeça, eu tô com ansiedade. Já era assim de nascença, e hoje eu tô com mais idade. Remédios, remédios. Tô me sentindo estranho, tô me sentindo fraco, tô me sentindo gordo, tô me sentindo magro. Remédios, remédios. Remédios pra tirar o sono ou pra fazer dormir, pra deixar triste.